bem-vindos ao canal Conf. E nesta semana vamos continuar com os vídeos sobre IFRS de uma maneira prática. Na verdade, nós vamos tratar de alguns assuntos que nós não tratamos no início da playlist, quando o canal foi inaugurado, de forma teórica. Então nós vamos ter 1 ou 2 vídeos teóricos do assunto e depois 1 ou 2 vídeos práticos. Dessa forma, vocês podem ter o começo, meio e fim de um assunto com o principal que esse assunto aborda. Preciso sempre lembrar que nós temos uma complexidade muito grande das normas internacionais, as chamadas IFRS, e que aqui no Brasil foram dispostas em pronunciamentos contábeis denominados CPCs. Bem, é claro que essas normas elas são bastante cheias de detalhes muito técnicos, e evidentemente não é o nosso objetivo exaurir o assunto nesses vídeos, mas é dar conhecimento básico sobre aquele tema, sobre os seus pontos e aspectos principais e principalmente como aplicar isso na prática, no dia a dia, né? Nós temos aí um dia a dia bastante corrido, com bastante demandas, e é muito difícil ficar estudando aprofundadamente essas normas. Então, o nosso objetivo é facilitar a vida dos nossos aqui espectadores, dos nossos leitores, trazendo um pouco do conhecimento que nós acumulamos ao longo do tempo. Bem, então, hoje nós vamos começar um assunto novo, que é o assunto chamado combinação de negócios. Bom, combinação de negócios é um assunto bastante pesado. O CPC de combinação de negócios é um CPC que é denso, né? Temos mais de 70 páginas aí, tratando inclusive com muitos termos técnicos, termos aí considerados bastante, em alguns casos, não muito usuais no dia a dia da maioria das empresas, né? Mas relacionados a empresas grandes. Mas enfim, nós vamos tratar esse assunto. E esse CPC que nós vamos ver, que corresponde a IFRS número 3, que é o CPC 15, nós vamos dar uma panorâmica geral aí na teoria. Bom, então, primeira coisa, nós precisamos entender o que são combinação de negócios, né? O que eles chamam lá fora de business combination. Bom, combinação de negócios são arranjos societários que são feitos. Só que a norma da IFRS 3, ela determinou que combinação de negócio, para ser considerado isso e aplicar o IFRS 3, e no caso aqui o CPC 15, precisa ter uma característica essencial, que é a mudança de controle, ou seja, a transferência do controle do negócio. Se não houver transferência, então não é uma combinação de negócios. Bom, mas que tipo de combinação que nós podemos ter? Então, primeiro, vamos deixar claro esses termos aqui. Primeiro, né, o que é controle? Controle é o poder de governar as políticas do negócio, as políticas da outra companhia, né, as suas práticas, políticas comerciais, políticas financeiras. Isso é controle. Então, uma empresa detém o controle da outra, ou uma pessoa detém o controle de uma empresa, quando ela consegue sozinha decidir essas questões ligadas às políticas financeiras, às políticas comerciais da empresa. Tudo bem? Bom, olha só, vamos aos tipos mais clássicos de combinação de negócio que nós temos aí. Vocês já devem ter ouvido falar em fusão, já devem ter ouvido falar em incorporação e já devem ter ouvido falar em aquisição. Então, são práticas comuns nas empresas, né? Vamos entender claramente o que cada uma delas representa. Então, vamos pegar o primeiro caso, que é fusão. Olha, a fusão ela é a combinação de duas empresas. Vamos então imaginar uma empresa A, vamos imaginar uma empresa B, onde elas se juntam, elas se fundem e
geram uma empresa C. Nessa operação, a empresa A deixa de existir, a empresa B deixa de existir e a empresa C fica sendo, então, uma empresa só, fruto dessas duas empresas. Isso é uma fusão. A gente pode dar exemplo aqui no Brasil, não é problema falar nomes, mas a Ambev, por exemplo, que é Antártica com Brahma, né? Veja, a Antártica deixou de existir, a Brahma deixou de existir e nasceu a Ambev. As marcas continuam, mas a empresa, os CNPJs, foram extintos e formaram a Ambev. Então, isso é fusão, precisa ficar claro esse entendimento. Bom, fusão, obviamente, como as duas empresas desaparecem e nasce uma terceira empresa, obviamente, fusão é uma combinação de negócio, porque houve troca de controle. Quer dizer, nasceu uma empresa nova, o controle é novo e, portanto, é uma combinação de negócio. Então, quando nós falarmos em fusão, fica evidente que há ali uma combinação de negócio. Outro modelo, outro arranjo muito comum é a chamada incorporação. Bom, a incorporação, vamos imaginar o mesmo modelo que nós fizemos para a fusão. Incorporação ocorre da seguinte forma: eu tenho uma empresa A, eu tenho uma empresa B e uma delas incorpora a outra. Então, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, imaginemos que a empresa A incorpore a B. Então, o que acontece? A empresa B deixa de existir, não existe mais, e a A fica sozinha. Então, existia A, existia B, passa a existir somente A. Bom, isso é uma incorporação. Nessa incorporação, geralmente há troca de controle também, porque o controle da B passou para A. Né? Mas precisa ficar atento se de fato isso resultou numa mudança de controle. Se sim, isso é uma combinação de negócio. Normalmente ocorre isso. E o terceiro seria a aquisição. Então, o que é aquisição? Vamos imaginar o mesmo cenário: empresa A, empresa B. A empresa A resolve comprar uma parte da empresa B. Então, por exemplo, ela comprou um percentual da empresa B. A empresa A continua existindo, a empresa B continua existindo, mas a A comprou um pedacinho da B. Nesse caso de aquisição, só será considerado uma combinação de negócio e, portanto, sujeito à aplicação do CPC 15 se e somente se houve a transferência de controle. Ou seja, se a B, que era controlada por uma outra empresa ou por uma outra pessoa, transferiu esse controle para a A, aí é combinação de negócio. Senão, é aquisição normal de cotas e participação ou de ações da outra companhia. Tá bem? Olha, esses são os três principais tipos aí que nós temos de combinação de negócio. Então, neste vídeo a gente quis conceituar de uma forma teórica os tipos e o que é combinação de negócio. Lembrando que combinação são arranjos e que, para serem considerados como tal, tem que ter transferência de controle, né? Ou seja, de quem manda, de quem governa as políticas da outra empresa. Então, no próximo vídeo, nós vamos ensinar como nós podemos fazer para que tratamento dar quando há uma combinação de negócio. O que eu devo fazer? Como é que eu devo contabilizar? Como é que eu devo fazer? Ainda de maneira teórica. E depois nós teremos vídeos com uma aplicação prática. Tá ok? Bom, eu quero aproveitar, fazer um convite aí aos amigos do canal Conf, dizer que no meu livro Contabilidade Avançada existe um capítulo só tratando sobre combinação de negócio. Então, você pode pesquisar aí, editora Atlas Gen, Contabilidade Avançada, de minha autoria, do professor José Carlos Marion. É um livro que tem bastante exemplo, inclusive para ser por professores aplicar em sala de aula. Fica a dica. E também uma outra dica que eu lancei juntamente com o professor Marion e o professor Sérgio Dícimos, um curso chamado IFRS na Prática, onde nós temos um módulo inteiro, que pode ser adquirido inclusive independentemente, falando sobre bem detalhado e bem mais aprofundado que esses vídeos, sobre a combinação de negócios. Tá bem? Então, olha só,
No próximo vídeo a gente vai ver como tratar a combinação de negócios. Eu espero por vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Conf, ative o sininho para receber nossas notificações. Até mais!